Fala família, iniciando hoje mais um review sobre a Found Next, que é uma mesa proprietária muito conhecida e que muitas pessoas têm dúvidas se ela é uma mesa proprietária confiável, se ela realmente paga, como é que está sendo os feedbacks dos brasileiros referente a essa mesa proprietária. E hoje eu vim fazer uma análise aqui completa do site e todas as informações que tem e tirar todas as dúvidas para qualquer pessoa que é iniciante e que não sabe o que é mesa proprietária, tanto para aquela pessoa que entende sobre mesa proprietária e quer saber se esse é o melhor momento para comprar o seu desafio aqui nessa mesa proprietária, tá? Preste atenção. A Found Next é uma mesa proprietária que tem uma grande promessa. A primeira grande promessa dela é que se ela não te pagar nas 24 horas após aprovar o seu pagamento, ela vai dar $1.000 a mais para você. Uma outra grande promessa da Found Next é que ela, na verdade, tem um grande diferencial, que é o quê? Em alguns detalhes que eu vim lendo aqui sobre a Found Next, eu percebo que ela valoriza o nosso tempo. Vou te explicar o motivo pelo qual. Primeiro, ela tem um Profit Split no Challenger, ou seja, basicamente ela te paga no período onde você está fazendo o desafio da mesa proprietária. Porém, você só recebe esse pagamento depois que você recebe seu primeiro saque. Um detalhe importante é que ela paga 15%, ou seja, vamos supor que você vai fazer um desafio ali de $100 mil e esse desafio seja um desafio estelar. Supondo que depois que você passou na primeira, na segunda fase, você conseguiu ter acesso à sua conta live e você recebeu o seu primeiro pagamento e recebeu mais do que 5%, você ganha esse valor aqui de bônus. Ou seja, ela está te dando $1.500 de bônus, fora o seu reembolso, fora o seu Profit Split, que é o que você fez de lucro na conta. Ou seja, é a única mesa proprietária que eu conheço que paga você no período onde você está fazendo a sua primeira e segunda fase nos desafios, tá? Mas vamos lá. E como vocês sabem, eu já fiz recentemente um teste nessa mesa proprietária. E nesse teste que eu fiz, eu fui aprovado. Foi no dia 12/2, tá? Então tá aqui o certificado mostrando para vocês a aprovação. Ou seja, tá aqui também o certificado mostrando o saque recente, tá? Nessa mesa proprietária. Eu vou fazer uma análise aqui, mas você precisa entender que eu fiz o teste na mesa proprietária para comprovar todas as informações que eu vou passar aqui para você. Ou seja, eu comprei o desafio, fiz o teste de primeira, segunda fase, precisei de ajuda de suporte. Então, todo esse processo aqui eu consigo validar se realmente a mesa está pagando ou não, valeu a pena ou não, e qual foi os desafios que eu tive aqui nessa mesa. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, eles já deixam claro para você que você pode ter acesso a um capital de $300 mil. Isso é muito bom. Você pode acumular contas financiadas e no total dessas contas financiadas, você pode ter $300 mil para operar. Imagina aí fazendo 1%, 1.000% dessa conta, seria top. Outro ponto interessante é que a Found Next é a única mesa proprietária onde você pode comprar o seu primeiro desafio e você já solicitar um add-on que vai te dar 95% de todo o lucro que você fizer na conta financiada. Então, isso é muito bom. A maioria das mesas oferecem para você 90%, 80%. Ela já dá a possibilidade de você ter os 95%. Então, isso para mim é muito bom. Então, muitas das vezes que eu vou comprar meu desafio, eu adiciono o add-on para ter 95% de Profit Split. Outro ponto interessante é que antes de você comprar um desafio, você pode ter acesso a um Free Trial, que é basicamente uma conta gratuita para você testar a mesa proprietária. Você vai fazer esse teste, só que esse teste você não vai ganhar absolutamente nada, tá? É só para você testar. Mas, Jonathan, existe alguma forma de eu ganhar desafios e eu até sair lucrando nesses desafios, porém sem pagar o teste? Sim, a Found Next também te permite você participar de competições mensais, onde basicamente você vai se inscrever nessa competição e após se inscrever nessa competição, vai ter ali uma colocação e vamos supor que você fica ali entre os 100 primeiros. Então, você vai ganhar um desafio gratuito de 50k, de 25, etc. Então, é uma forma melhor do que o Free Trial. Para mim, é as competições, é o que eu recomendo para você. Falando um pouco sobre a Found Next aqui, é uma mesa proprietária que está ativa em mais de 195 países, já fez mais de 91 milhões em pagamentos auditados. A sua média de pagamento está em 5 horas, isso é muito bom. Quando eu recebi meu pagamento, eu recebi mais ou menos esse tempo e tem atualmente 97 mil traders ativos. Tem vários jornais falando sobre ela, como Bazinga, Yahoo e até a própria Nasdaq falando sobre a Found Next, então é legal dar uma olhada também. A Found Next, ela tem um diferencial referente às outras mesas proprietárias. Eu vejo ela fazendo muita atividade filantrópica no Brasil, na África e em vários países que estão necessitando. Muitas outras mesas proprietárias eu não vi fazer absolutamente nada, tá? Então, assim, isso acaba que dá uma amolecida no meu coração. Eu assumo para vocês porque eu gosto mais desse trabalho filantrópico, eu acho que é extremamente importante e eu acredito seriamente que todo lucro que você tiver em mesa proprietária, você tem que separar pelo menos 1% dele
para fazer alguma atividade filantrópica, seja ajudar um vizinho, seja ajudar uma pessoa de um outro bairro mais carente. Qualquer coisa que você fizer já ajuda, cara. Ah, não quero dar dinheiro para pessoas, não quero contribuir com pessoas. Cara, pega esse 1% e doa para uma ONG de animais ou algo do tipo. Você vai estar ajudando. Então, filantropia para mim é um ponto muito importante e que toda empresa deveria ter. E todo trader também, tá? Agora falando sobre os diferenciais absolutos da Found Next. O primeiro diferencial dela é a questão do Profit Split, como eu te expliquei, ela te paga no período onde você está fazendo o desafio. Ela te paga no período caso você ultrapasse ali o limite, que é das 24 horas, para receber o seu pagamento. Ou seja, todo momento onde você estaria ocioso, onde você teoricamente não ganharia nada para isso, você só se frustraria porque você estaria perdendo tempo, ela está te pagando. Ou seja, ela vai te pagar pela sua primeira fase e pela segunda fase. E também ela vai te pagar quando o seu saque estiver atrasado. Então, para mim, isso é muito bom, tá? Agora, atente-se que esses 15% de Profit Split, ele é pago apenas quando você faz uma solicitação de pagamento de 5% do capital. Ou seja, fiz 5% de lucro, após eu receber os 5%, eu vou receber 5% reembolso e ainda vou receber os 15% de Profit Split da primeira e segunda fase. Um detalhe muito importante é que a maioria dos desafios dela não tem tempo de limite na primeira e segunda fase, então isso é muito bom. E outro detalhe é que a maioria dos desafios da Found Next, até o desafio de uma fase, é baseado em balance. Esse, para mim, é um dos maiores diferenciais dela, porque esse tipo de drawdown permite com que o trader tenha mais flexibilidade. Isso faz o trader reprovar menos. Tem mesa proprietária que tem drawdown por trailing, por equity. Então, esse tipo de drawdown faz o trader reprovar mais rápido e desperdiçar dinheiro. Então, quando a Found Next adotou 100% esse balance na maioria dos seus desafios, eu fiquei muito feliz e ganhei mais um ponto para ela. Agora, um outro diferencial que é muito importante é que a Found Next, ela permite você operar utilizando o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5. Isso, para mim, é um grande diferencial, porque a maioria das mesas proprietárias estão com um problema grande referente a isso. Então, só da Found Next permitir isso, para mim já está muito bom. E eu também estava vendo no Instagram deles que vai ter a possibilidade de você também utilizar o CTrader, né? Que é uma excelente plataforma, já utilizei, já lucrei nessa plataforma e é tão boa quanto o MetaTrader. Rolando um pouco para baixo aqui para falar sobre os desafios da Found Next, tem as 3 opções. Vamos observar primeiro o Estelar, onde você tem o de primeira fase e segunda fase. O que é primeira fase e segunda fase? Basicamente é o seguinte: o de primeira fase, você vai fazer apenas uma fase, com apenas uma meta, e após você alcançar essa meta, você vai ter acesso à conta live. O de 2 fases, você vai fazer a primeira fase, passar e respeitar as regras, depois você vai passar na segunda fase para depois ter acesso à conta live, ou seja, você vai ter mais tempo, ou seja, quanto mais fases, mais tempo vai demorar para você conseguir ter acesso à sua conta live. Então, esse é o grande diferencial. Sobre a questão de swap e swap free. Swap é a taxa de permanência. É basicamente um juros que vai ser cobrado caso você deixe a sua operação de um dia para o outro. Na quarta-feira, normalmente esses juros pode ser triplicado, tá? Então, vocês têm que observar muito isso. Sobre a questão do Profit Split e do Profit Share, é a mesma coisa que eu falei ali para vocês anteriormente, 15% ali na primeira e segunda fase, e você consegue ter acesso sim a um Profit Split de 95% através dos addons, tá? Então é muito interessante. Quando a gente pega aqui um teste de primeira e segunda fase, para mim a principal diferença é na questão da alavancagem. Quanto mais alavancagem, mais lotes você pode abrir, esse é um ponto interessante. E o outro diferencial ali é que de uma fase, o seu pagamento ele pode ser feito ali nos primeiros 5 dias de conta financiada. Pô, estou na conta financiada hoje e quero solicitar meu saque. Pô, tranquilamente, ali já disse que o seu primeiro saque vai ser em 5 dias, né? Então, isso para mim é um grande diferencial dela também. Questão de comissões, $3 por lote, isso aí é um padrão. Agora, essa questão dos mínimos de dias, de 2 dias, isso para mim é o que me deixa muito mais feliz e é o que faz eu sempre comprar desafios de uma fase na Found Next. Lembrando que os desafios de uma fase da Found Next, eles são mais difíceis. Por quê? Porque para passar na primeira fase, você tem que fazer 10 e você tem 6% de risco total e 3% de risco máximo diário permitido. Ou seja, você tem mais alvo do que risco para poder controlar a sua conta. Então, você tem que ficar muito atento referente a isso. Ah, não, Jonathan, eu gosto de 2 fases, porque é mais tranquilo, eu tenho mais drawdown. No de 2 fases, você tem 10. No de uma fase, você só tem 6. Então, esse é um grande diferencial de cara, né? Mas preste atenção no seguinte, no de 2 fases você vai ter que passar às vezes 2, 3 semanas para passar no desafio. Tem gente que passa até 2 meses. Eu particularmente, no ritmo que eu estou atualmente como trader, lembre que cada um tem o seu momento, cada um tem seu nível de experiência, seu capital, etc. Para mim não compensa mais passar 2 meses para passar no desafio. Ou eu passo em 2, 3 semanas, ou eu não faço o desafio. Para mim é assim. Então esse é meu perfil de trader, tá? Pessoal, tem outros desafios aqui como Evaluation também. O grande diferencial do Evaluation é que ele tem um limite de dias.
Então, isso para mim faz com que esse tipo de desafio não seja atraente, tá? Então, já pula ali para o Express, que talvez pode ser um que você goste. Tem as regras de consistência, eu recomendo você escolher aqui a regra sem consistência, e a única diferença é que vai aumentar o valor do seu desafio, ou seja, 699. Perceba que houve um aumento. Aqui é 549, o de 100k, e quando você bota no consistência, vai para 699. Outro ponto interessante, pessoal, é que se você reprovar, você tem 20% de desconto, você recebe seu reembolso normal, mas você não pode operar notícia. Pessoal, quando você entra no site da FoundNext, você tem que atentar a todos os detalhes, tá? Lembrando que eu vou deixar um post aqui abaixo com todas as informações sobre a FoundNext. Regras que são explícitas, mas que vocês não conseguem compreender, então com exemplos e etc. Então eu vou deixar lá no site Cupom Mesas Prop uma análise completa, muito mais completa do que essa que eu estou fazendo aqui, para vocês analisar e saber todos os detalhes, tá? Perguntas frequentes, dúvidas sobre drawdown, sobre pagamento, provas de pagamento, Trustpilot e etc. Essa aqui é para ser uma análise mais simples, e quando a gente vai lá no final do site, pessoal, você percebe o seguinte, ó, aqui é basicamente um tour que você pode fazer em 360 graus, aqui na sede da FoundNext, que um dia, quem sabe, com fé em Deus eu vá lá, né? Seria interessante visitar. Aqui são alguns profissionais do esporte, né? Outro ponto interessante é que se você quiser, vamos supor que você não queira acessar uma conta live, vamos supor que você não queira fazer uma competição free, você queira apenas testar spread e comissão. Você consegue ter acesso aqui aos logins do MT4 e MT5 para testar tudo isso, tá? Outra coisa aqui é uma comparação que ela faz com as outras mesas. A FoundNext versus FTMO, FoundNext versus The Found Trader, né? E FoundNext versus as duas, né? Vamos dizer assim no geral. Uma comparação entre as três. O principal detalhe da FoundNext é que ela tem 15% de Profit Split na primeira e segunda fase, e que também ela tem um drawdown baseado em balance em basicamente todos os desafios, e que ela tem um dos menores Profit Target, ou seja, meta de aprovação mais baixa, que é de 8% na primeira fase e 5% na segunda. Quem chega próximo disso, talvez, é a The Found Trader. Mas também tem um diferencial de já permitir você começar o seu desafio com 95% de Profit Split. O que é Profit Split? Profit Split é basicamente o valor que você vai receber quando você lucrar na mesa proprietária. Ah, eu fiz $1.000, você tem 95% de Profit Split, então significa que você vai receber $950 mais o seu reembolso. Ah, eu fiz $5.000, então você vai receber os 95% dos $5.000 mais o seu reembolso, mais o Profit Share de 15%. Então esse é o principal detalhe que vocês precisam entender. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uma análise aqui um pouco mais detalhada sobre a FoundNext. Vocês vão ver vídeos no meu canal eu operando na FoundNext. Já provei aqui para vocês que eu já recebi pagamento, consegui ser aprovado lá. E quem tiver qualquer dúvida, quem tiver qualquer sugestão, os comentários aí do vídeo vai estar aberto. E, claro, se você quiser uma análise mais completa, eu vou deixar um post no meu site para você ter informações mais robustas sobre a FoundNext, tá? Tamo junto, valeu!